A visão do universo de Aristóteles. Na antiga Grécia, os estudiosos tentavam explicar o mundo à sua volta. Para isso, observavam as coisas e tiravam conclusões seguindo pela lógica. Eles escolhiam uma verdade óbvia como ponto de partida. Aqueles estudiosos achavam que se refletissem sobre essas verdades, conseguiriam chegar ao entendimento correto sobre o mundo. Esse método os ajudou a chegar a algumas conclusões corretas. Uma dessas conclusões é que existe certa ordem no universo. Só que a capacidade de observação deles estava limitada ao que podiam ver a olho nu. Por causa dessa limitação, muitos dos homens mais inteligentes do passado se enganaram. Por exemplo, eles acreditavam que os planetas e as estrelas giravam em torno da Terra. Naquela época, essa era considerada uma verdade óbvia. Entre esses gregos, estava incluindo o Aristóteles. Aristóteles foi um filósofo grego que viveu em Atenas no final do período clássico da Grécia Antiga, onde a democracia se encontrava em declínio. Foi o fundador da escola peripatética e do Liceu, além de ter sido aluno de Platão e o professor de Alexandre o Grande. Mesmo não sendo de Atenas, teve grande parte de seus estudos na Academia Platônica, conhecida também como a Escola de Atenas. Foi um aluno que muito criticava o Platão, seu professor, e juntamente com Platão e Sócrates, professor de Platão, Aristóteles é visto como um dos fundadores da filosofia ocidental. Seus escritos se abrangem a diversos assuntos, como a metafísica, as leis da poesia e do drama, a música, a lógica, a retórica, o governo, a ética, a biologia, a linguística, a economia, a zoologia e a física. Entre as ciências feitas por ele, as ciências teoréticas buscam o saber pelo saber, independente de um fim ou utilidade, como a metafísica, a física, a matemática e a psicologia. A física aristotélica é uma ciência teorética que investiga a natureza como um todo, abrangendo conceitos que vemos atualmente na química e biologia, astronomia e física, sendo fundamental a noção do movimento superado a noção do Parmenides, a de que o movimento leva ao não ser do cancelamento da existência do ser, onde o movimento dá origem a um ser mudado. Um movimento que altera a substância de alguma coisa que existe no mundo se chama de movimento de geração, ou seja, Aristóteles já observava empiricamente reações químicas em relação à mudança de lugar. Há um movimento de translação, onde os objetos possuem características atreladas ao próprio movimento, onde vemos daqui a pouco esses 4 elementos. E o tempo e o espaço são atrelados em grandezas únicas. A física de Aristóteles ensinava que os elementos que compunham a Terra eram diferentes do que compunham o céu e o espaço exterior, levando em conta que essa ciência era integrada ao seu sistema filosófico. Para ele, a ideia do vácuo, isto é, a da existência do nada, era contraditória em si, dizendo que o universo era completamente preenchido por matéria. Para Aristóteles, todas as coisas são formadas por matéria, podendo mudar de forma ou permanecer na mesma. Sua teoria dos elementos diz que na natureza existem 4 deles, os quais constroem juntos todas as coisas que existem no mundo, sendo eles a terra, a água, o ar e o fogo. Os elementos possuem um par de qualidades: quente, seco, úmido e frio. Como, por exemplo, a junção do quente e o seco forma o fogo. A junção do seco e o frio é resultante na terra. A junção do úmido e o frio juntos criam a água, e o quente e o úmido se formam no ar. A terra, a água, o fogo e o ar, consecutivamente, do mais denso para o mais rarefeito, se encontram perfeitamente nessa posição, uma sobreposta à outra, cuja base é a terra. Também dizia que no espaço, depois da lua, o chamado de sobrelunar, existia um quinto elemento, chamado de éter, formado pela junção do seco, úmido, frio e quente, que não se movimenta. Levando em conta, por ser a união de todos, ele é perfeito, já que não existe vácuo nos cosmos. É esse elemento responsável por preencher tudo. Entretanto, a existência dos 4 elementos que vão explicar no mundo sublunar, a Terra, os movimentos que, segundo a ótica aristotélica, se classificam em movimentos naturais e movimentos violentos. Movimentos verticais são aqueles decorrentes da natureza por si mesma, sabendo-se que ela é composta por 4 elementos e esses possuem seu lugar, e caso não estiverem nele, seriam forçados a ir para lá. Esta era a hipótese utilizada para a explicação da queda dos corpos, pois se uma pedra fosse colocada, entre aspas, na altura do ar, ela cairia até chegar no seu nível, por conta de seu peso, ou como observamos a Terra permanecendo no fundo de um lago. Movimentos horizontais. Analisando os puxões e empurrões, são aqueles que decorrentes de forças externas ao ser, isto é, quando os corpos são afastados de seu local de origem, mediante a aplicação de uma força. Entretanto, ambas são ideias equivocadas, pois no caso do movimento vertical, o peso não é proporcional à velocidade de queda de um objeto. Mas para isso, é preciso compreender que a massa é diferente do peso. Quando falamos que pesamos uma quantidade de quilos, estamos dizendo o valor da nossa massa, cujo valor é constante, seja na Terra ou na Lua, enquanto o peso pode mudar, dependendo da atração gravitacional de onde estivermos. Como, por exemplo, nosso peso na Lua seria 1/6 de nosso peso na Terra. Portanto, não importa o peso e a massa de, por exemplo, 2 objetos se eles estiverem incontidos no mesmo campo de atração gravitacional. Eles cairão juntos. Mas vale ressaltar, a atmosfera e a interferência do ar ou de outras forças que podem gerar atrito com os corpos para impedir a queda livre.
Um dos primeiros experimentos dos astronautas a chegarem na Lua em 1971 foi quando David Scott soltou uma pena e um martelo de cada mão ao mesmo tempo. Na ausência de uma atmosfera natural, os dois objetos caíram e tocaram a superfície lunar ao mesmo tempo, repetindo o experimento de Galileu Galilei, que chegou à conclusão de que quando dois corpos de massa diferentes desprezados à resistência do ar são abandonados da mesma altura, ambos alcançam o solo no mesmo instante. Se você tiver um peso, uma massa, o que determinará a velocidade de queda será a aceleração de onde você estiver. Ou seja, não importa seu peso nem a sua massa, e sim aonde você está. Já no movimento horizontal, a ideia de que o movimento só existe quando existir força e quando parar a força, e o movimento se acaba se levarmos em conta um experimento mal feito, é essa a conclusão que chegamos. Se um objeto áspero é empurrado sobre a textura de outro, quando separa a força, não há mais velocidade. Porém, quando um corpo liso é empurrado com a mesma força, ele continua se movimentando sozinho por um curto tempo. Isso acontece com superfícies que possuem pouco atrito. Assim, é o atrito responsável por parar os objetos, e não por cessar a força neles. Aristóteles ignorava a força do atrito, como se ela não existisse. Mas para ele, só havia a velocidade formada pelo que chamava de movimento horizontal. Como consequência de suas teorias equivocadas, ele disse que o estado natural das coisas é igual ao repouso permanente. Ou seja, tudo se move até encontrar seu estado natural, onde ficará em repouso, a não ser se sofrer com uma força. Logo assim, estaria a Terra como no modelo geocêntrico, em repouso permanente, já que não haveria força capaz de manter em movimento, por ser grande e pesada demais. Um experimento mal feito que provém dessa teoria é que o simples fato de alguém pular não faz o planeta se mover. E depois, para justificar o movimento do Sol e da Lua, diziam que no céu as leis eram diferentes, porque lá era onde os deuses e os divinos habitavam. Os cosmos eram infinitos, porém, naquela época pensavam que o cosmo era finito. Pensamento esse contrário ao nosso contemporâneo. Eles tinham um final, e nesse final teria o primeiro motor imóvel, com potencialidade na função que gerou o movimento das esferas que se movem, sendo uma ideia mais próxima à de um deus, que Aristóteles calculou, 55 órbitas circulares. Afinal, a ideia de que o círculo é uma figura perfeita. Esse modelo colocava a Terra no centro do universo e 9 esferas que giravam em torno, sendo a primeira a Lua, depois vinha Mercúrio, seguido de Vênus, e só então apareceria a quarta esfera, o Sol. Ele disse que os planetas, o Sol e a Lua, são esferas incorruptíveis, perfeitamente lisas. Mas essa teoria foi pela primeira vez derrubada de forma convincente através do trabalho de Galileu Galilei. Usando um telescópio, Galileu observou que a Lua não era totalmente lisa, e sim que havia crateras e montanhas. Galileu também criticou esse conceito de forma teórica. Uma Lua perfeitamente lisa, que refletia a luz de forma desigual, como uma bola brilhante. De modo de que as bordas do disco lunar teriam um brilho diferente do ponto onde um plano tangente reflete a luz solar diretamente para os olhos. Deu lugar a uma lua áspera e montanhosa que reflete a luz igualmente em todas as direções, cobrindo o disco lunar com aproximadamente o mesmo brilho que é observado. Galileu também observou que Júpiter possui luas, ou seja, outros objetos que giravam em torno de uma entidade diferente da Terra. Ele observou as fases de Vênus, demonstrando de forma convincente que Vênus, e por consequentemente Mercúrio, viajavam ao redor do Sol e não da Terra. Com a sua lei de gravitação universal, Isaac Newton foi o primeiro a escrever matematicamente a teoria correta para a gravidade. Nela, qualquer massa é atraída em direção a qualquer outra massa através de uma força que descresce com o quadrado da distância. E em 1915, a teoria de Newton foi modificada por Albert Einstein, que desenvolveu uma nova visão da gravitação no âmbito da sua teoria da relatividade geral. Conclusão. Os princípios de Aristóteles não são corretos sobre aproximações, e não descrevem com exatidão coisa alguma em nosso universo. Posteriormente ao desenvolvimento do método científico, ele desafiou esses pontos de vista, através de experimentos, mediações cuidadosas, tecnologias mais avançadas como o telescópio e a bomba de vácuo. Suas teorias reinaram por quase 2 milênios, e foi a base de todas as teorias especulativas mais antigas conhecidas da física. Após o trabalho de Alhazen, Avicenna, Alvenpaz, Nicolau Copérnico, Al-Baghdad, Jean Buridan, Galileu, Descartes, Isaac Newton e muitos outros, finalmente foi amplamente aceito que a física aristotélica não era correta nem viável. Apesar disso, suas ideias prevaleceram até o século XVII, talvez até mais, uma vez que seus conceitos ainda foram lecionados nas universidades da época. O modelo de Aristóteles para a física foi o principal obstáculo acadêmico para a criação da ciência física moderna, mesmo muito depois da morte de Aristóteles. Entretanto, todos os raciocínios de Aristóteles não são de repente vindos dele, pois ele coletou e atendeu todas as ideias na formação da física aristotélica. Tudo isso ele propôs através de uma espécie de método racional e lógico, na delimitação da tecnologia de sua época, que não se baseia no seu achismo, da mesma forma que fazemos hoje na ciência. Deduzimos soluções para hipóteses, sendo falsas ou não, o que é algo fundamental para a preposição do desenvolvimento das ciências. Levando em conta que em Aristóteles há uma busca pela verdade, com objetividade baseada em evidências, esse modo de tratar os estudos e conhecimentos se opõe até então de toda aquela ideia de uma carga fortemente mística encontrada em Platão, como por exemplo do Sol como um Deus supremo.